Em 2001, ninguém esperava que uma das maiores franquias de filmes de ação seria lançada. Velozes e Furiosos aparentava ser só mais um filme de ação com carros, mas ele foi muito além. Já são 9 filmes, um spin-off e 2 curtas. Os filmes acontecem no mesmo universo onde temos Brian O'Connor, que se infiltra no mundo das corridas clandestinas para investigar grandes criminosos. Nessa jornada, ele se apaixona por Mia e cria uma grande amizade com Toretto, interpretado por Vin Diesel. E no vídeo de hoje vamos conhecer mais sobre a história desses grandes filmes. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Filo, estou aqui mais uma vez no Espalhável hoje para falar com vocês sobre Velozes e Furiosos. Antes de começar esse vídeo então, peço que vocês já deixem o like, já comentem, já se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, que a gente está com a meta aí de bater 150 mil inscritos, é isso, Digo? Isso mesmo, querido. Logo vamos chegar nos 150 mil, ajuda a gente aí, então é isso aí, bora pro vídeo. E para começar então, na 10ª posição, algo que acho que muita gente não sabia, eu inclusive antes de pesquisar sobre isso não sabia, que já existia um outro filme com o mesmo nome do Velozes e Furiosos. Sabia disso, Chico? Sério? Já existia. Eu nem sabia, mano. Eu achava que quando os caras iam escolher o nome do filme, os caras acho que já pesquisavam pra não ter um igual, digamos assim. Né? Era pra ser feito isso, né? O certo seria isso. Inclusive isso gerou uma treta aí, né? Esse outro filme, ele é de 1955, então é realmente muito antigo, muito mais antigo do que o Velozes e Furiosos que a gente conhece mais. Ele contava a história de um casal criminoso, que era o John Ireland e a Dorothy Malone. Eles fugiam com seu carro, viviam muitas aventuras, então tem, claro, algo a ver ali com o Velozes e Furiosos que a gente conhece, porque tinha que ter a ver mesmo, né? Velozes e Furiosos. E o diretor desse filme antigo era o Roger Corman. E esse diretor foi muito importante na história porque ele que possibilita que o Velozes e Furiosos tenha mantido esse nome mesmo existindo esse filme dele já muito mais antigo. Então, o que ele fez? Ele aceitou trocar os direitos de uso desse nome por algumas filmagens que estavam sob a propriedade da Universal Studios e tudo então deu certo para que nascesse a franquia dos Velozes e Furiosos como a gente conhece hoje em dia. Se não conseguissem, que nome será que eles escolheriam? O que tu acha, Digo? Eu acho que eles poderiam escolher Acelerados e Raivosos. Pode ser, ou então Rápidos e Bravos. Pode crer. É um bom nome, são bons nomes. É bom, mas eu acho que Velozes e Furiosos é melhor. É melhor. Combinou mais, né? Combinou. Na 9ª posição, então, a gente vai falar sobre a inspiração por trás da criação dos Velozes e Furiosos. Os Velozes e Furiosos, esse que a gente tá falando agora, não aquele de 1955, né? É bom lembrar. Vocês sabiam que o primeiro longa do Velozes e Furiosos foi inspirado num artigo de uma revista? Isso mesmo, ele foi inspirado em um artigo da revista Vibe de 1998. O texto falava sobre um corredor chamado Rafael Esteves, que era conhecido como Racer X. Ele tirava uns rachas ilegais, claro, na região dos Queens, em Nova York, nos Estados Unidos. Essa história dele, então, do Rafael Esteves, convenceu os produtores que quiseram, então, criar um filme inspirado nele. Sabia disso, Tigo? Então tem tudo a ver com esse Rafael Esteves, que é o Racer X, que é um cara que não é tão conhecido assim, né? Talvez só por quem é mais fã mesmo da série, não sei se tu conhecia. E é da hora porque eu acho que, tipo, dá meio que lembrar esse cara, porque tipo, mesmo que a gente não conheça, que nem tu falou ali, que o cara participava de corridas ilegais, o Brian lá no começo, bem no comecinho lá, ele participa de umas corridas ilegais só por diversão, que ele cria o carro dele lá e vai correr, tá ligado? Aí depois que ele conhece Dominique, depois que ele começa a saber de todos os bagulho errado que tem e vira policial, né? Então é legal a gente saber que realmente, apesar de não ser um filme ali que é aquele que começa falando, baseados em fatos reais, algo do tipo, tem ali uma base de algo que realmente aconteceu em Nova York. Então acho que é legal ter essa raiz do filme. Na 8ª posição, então, uma informação que eu acho que pouquíssima gente sabe mesmo, que o nome da franquia seria outro. A gente já falou aqui que teve aquela treta ali do nome, que já teve um Velozes e Furiosos lá nos anos 50, e a gente tava discutindo se deveria ter outro nome ou não. O que pouco a gente sabe é que o filme quase teve um outro nome de verdade. A palavra que é utilizada nas corridas para determinar a velocidade máxima permitida. Que no caso acho que seria linha vermelha, né? Linha vermelha, isso aí. Mas então os cineastas envolvidos com a produção do que se tornou Velozes e Furiosos resolveram trocar o nome antes do lançamento do primeiro filme. Então realmente foi por pouco que ele não teve que mudar obrigatoriamente por conta daquele filme de 55 e por pouco que ele não teve mesmo um nome por conta da vontade mesmo de quem estava produzindo antes de ser chamado então de Redline. Ficaria melhor ou pior, Digo? O que tu acha? Eu acho que não ia combinar, tá ligado? Não combina tanto. Com o enredo do filme, porque Velozes e Furiosos eu acho que dá um negócio tipo assim, os caras são velozes e eles são furiosos no sentido de quê? Que eles brigam com os caras que nem o Toretto lá. Tem um filme lá que ele dá de frente com o carro lá com aquele Jason Statham, tá ligado? Então, tipo, eles são furiosos, tá ligado? Eles brigam, eles vão pra cima, eles não querem saber. E é tudo pela família, tudo pelos
amigos, tá ligado? E eu acho que o headline seria algo mais de corrida, tá ligado? Tipo, dos caras extrapolar o limite da corrida, ou fazer umas corridas muito longas. Mas a corrida em si, né? Isso, meio mais que só focado em corrida. E eu acho que não teria tanto impacto assim. Na posição 7, a gente vai falar de algo que sempre gerou muita discussão, que é os efeitos usados nesses filmes. Tem gente que gosta de coisa mais realista, tem gente que gosta de coisa mais realmente viajada, digamos assim. E um dos efeitos que possibilita cenas muito extremas sendo mostradas em grandes filmes é o CGI, que é o Computer Graphic Imagery, que são, ou seja, imagens geradas por computador, a famosa computação gráfica, que é como eles fazem não só no Velozes e Furiosos, mas em muitos outros filmes. No Velozes e Furiosos, então, tem cenas que foram usadas CGI, com certeza, mas tem outras cenas que não foi usado e deixam muita gente de boca aberta, porque são cenas realmente muito extremas que eles fizeram de fato. Em Velozes e Furiosos 5, inclusive, não sei se você lembra desse, digo que é bem famoso, esse aí eu assisti, não lembro de muito detalhe, porque minha memória é ruim pra filme, mas esse eu sei que eu assisti. Os protagonistas, numa cena, eles tentam assaltar um trem em movimento. Ah, sim. Não sei se você lembra disso. Lembro. E essa cena é uma cena bem perigosa, né? Claro, você tentar pular num trem em movimento é muito perigoso, mesmo que você tenha habilidade. E muita gente achou que era um CGI, mas na verdade não era. Inclusive, durante a cena, se você prestar bem atenção, dá pra perceber que o carro quase descarrilha o trem. Então dá pra ver que realmente foi uma cena difícil de ser gravada, mas eles conseguiram. Mas não foi simples, claro. Além da habilidade que eles tinham que demonstrar, na técnica mesmo, eles tiveram que gastar uma graninha um pouco alta, que foi, no caso, 25 milhões de dólares. Nossa, simplesmente pra essa cena. Outra cena que é bem famosa e que não foi utilizado o CGI foi uma do Velozes e Furiosos 7. Essa tu deve ter visto, né, Digo? Que é bem famosa essa cena, aquela que os carros saltam de um avião em movimento. Ah, meu Deus, essa cena aí é doida, mano. Essa, pra todo mundo que vê, é óbvio que é CGI, né? Mas não foi. Imagina que doido, mano. Como é que é o nome dele? Acho que é o Tyrese? Acho que é. Eu sei mais ou menos quem tá falando, eu acho que é. Então, o amigo lá do Brian, tá ligado? Que ele fica com muito medo, tá ligado? De pular. Aí tem até o Ludacris fala pra ele, para de ser cagão e não sei o que. E os caras vão assim. Mano, imagina, deve ser muito doido, mano. Deve ter sido muito doido. Uma experiência única, né? Pular de paraquedas eles usam paraquedas, tem os carros. Então é uma cena realmente muito doida que só uma franquia enorme conseguiria fazer, né? Na sexta posição a gente vai falar do grande sucesso de bilheteria, que é toda essa franquia do Velozes e Furiosos e alguns filmes especificamente falando. Um deles que fez muito sucesso é justamente o 7, que fez um sucesso, inclusive, muito maior do que eles mesmos esperavam. Eles esperavam sucesso, claro, mas não do tamanho que foi. O filme, então, bateu 1,5 bilhão de dólares em bilheteria, e isso é muita coisa se a gente comparar com o custo dele, que foi 190 milhões de dólares. Então deu pra fazer um lucro legal aí, né, Meu Deus do céu, mano, eles ganharam muito em cima. Esse não foi o filme, inclusive, que acho que o Paul Walker já tinha falecido, ou acho que ele participa do começo ali e morre entre as filmagens, não sei. Exatamente. Esse ele começa participando das gravações, depois eles têm que usar, no caso, o CGI pra conseguir manter o personagem dele ali, então foi um filme que realmente ficou muito marcado na história da franquia, pra muitos fãs, com certeza, né? Tem aquele final ainda que tem a despedida lá, que o Brian vai pra um lado e o Dominic Toretto vai pro outro, da famosa música, né? See You Again. Na quinta posição, vamos falar de um outro filme que ficou marcado, eu acho que marcado ainda mais pra gente que é brasileiro, porque é o Velozes e Furiosos no Rio de Janeiro. Esse aí tem uma polêmica no meio do filme, porque a gente poderia achar Velozes e Furiosos Rio de Janeiro, ele deve ter sido gravado todo aqui, ou boa parte aqui. Sim. Mas ele não foi totalmente filmado aqui no Brasil, foi só uma parte, pra decepção dos fãs brasileiros. Em defesa do diretor, ele até queria fazer tudo aqui no país. O plano inicial era realmente gravar todo o filme aqui no Brasil, só que ao longo das gravações ali, ao longo do como o plano ia acontecendo, ele acabou descobrindo que seria muito caro e também muito perigoso. Então é natural, né, que Brasil teria um problema desse. Então, grande parte das cenas foram gravadas em uma cidade chamada San Juan, que fica em Porto Rico, na Costa Rica. Nossa, olha só, então quer dizer que San Juan tem cidades parecidas com o Brasil pra poder gravar. Pois é, tem coisas doideira, parecidas, né? Uma coisa que ajudou o diretor fazer essa mudança do Brasil para Costa Rica em grande parte das cenas foi que lá ele recebeu incentivos fiscais que o Brasil simplesmente não conseguiria dar. O elenco, então, Vin Diesel, Paul Walker e o resto dos atores famosos, eles desembarcaram aqui no Rio só para gravar algumas cenas essenciais e algumas outras para ambientar o filme. Então, realmente para ter aquelas cenas que passam em alguns momentos, mas no geral eles não ficaram tanto tempo assim aqui no Brasil, infelizmente, para os fãs brasileiros.
Na quarta posição a gente vai falar sobre a ordem dos filmes, que os filmes que são franquias, no caso tem vários filmes, normalmente eles são feitos em ordem cronológica, né, digo, o mais lógico a se fazer é isso, é você começar a história e ir seguindo ela ao longo do tempo, mas no caso do Velozes e Furiosos tem um ponto diferente que não é feito em ordem cronológica exatamente. Por causa que eu lembro que tem acho que um Velozes e Furiosos, acho que é o Tóquio, acho que é Velozes e Furiosos Fúria em Tóquio, que o Han ainda é vivo. Só que tem um filme que vem antes que o Han tá morto, né? Aí depois ele vem de novo lá atrás, tá ligado? Não, minto. O Han morre no Velozes e Furiosos Tóquio. E daí ele vem depois. Acho que é no 6 ou no 4. Não sei qual que filme que é. Mas eu sei que ele aparece depois. Realmente tem uma troca ali de algumas informações que não batem um filme com o outro. Então isso é uma coisa que muita gente já percebeu. Outros não. Inclusive eu, que não sou um fã muito assíduo, não sabia antes de pesquisar também. Tem algo que pode surpreender aí muita gente. Isso aconteceu então porque os diretores não imaginavam que o Velozes e Furiosos faria um sucesso tão grande. Eles nem imaginavam um sucesso assim grande, nível só grande, muito menos algo gigantesco como é hoje em dia. Então eles não gravaram pensando certinho na ordem cronológica e isso acabou gerando alguns desencontros de informação ali, como o Diego falou, né? A cronologia então ela é muito bagunçada. A sequência ela seria a seguinte: o Velozes e Furiosos lançaram em 2001, o Mais Velozes Mais Furiosos lançaram em 2003, o Velozes e Furiosos 4 de 2009, o Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, de 2011, o Velozes e Furiosos 6, que saiu em 2013, aí o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, de 2006, e o Velozes e Furiosos 7, de 2015. E depois, então, do 7, que é o lançado em 2015, os longas seguiram normalmente, então agora tem uma lógica ali entre os filmes. Na terceira posição, vou falar sobre um cara que é muito conhecido, é muito grande dentro da franquia, que é o The Rock. Então vamos lá, a franquia não estava indo muito bem durante o quarto filme, ela não estava tendo esse sucesso que ela foi atingir depois, mas uma nova ajuda então no elenco fez com que essa série voltasse a bombar. Então foi como se fosse um time ali já trazendo pro futebol, que é mais minha área, contratasse um cara para realmente salvar o time, para mudar os rumos do time, foi o que fizeram com The Rock e com a franquia do Velozes e Furiosos. E como ele foi chegar aos Velozes e Furiosos, também é algo muito curioso. Foi graças aos fãs, basicamente, porque no Facebook o Vin Diesel, que é no caso o Toretto no filme, ele perguntou aos fãs sobre sugestões para um novo filme. E muitas pessoas pediram então pelo The Rock, que é o Dwayne Johnson, né, o nome real dele, no elenco. A sua entrada então na série dos filmes fez muito bem pro Velozes e Furiosos e para ele também, pro Velozes e Furiosos, porque ele era um cara que já os fãs queriam ver dentro da série, e ele tem ali todo um carisma natural, um cara muito que as pessoas gostam muito fácil e atua muito bem também, então ele fez com que a série explodisse de uma forma que ela ainda não tinha explodido. E uma curiosidade engraçada até é que o papel originalmente do policial Hobbs, que é no caso o The Rock, seria do Tommy Lee Jones, aquele de MIB, do Homem de Preto, sabe, Diego? Ah, sei, aquele cara é ícone, eu acho aquele muito massa. Ícone. Mas, apesar de todo o sucesso que o The Rock fez com Velozes e Furiosos e de como ele ajudou a franquia a crescer, ele não tá mais nela, isso por conta de um desentendimento com o próprio Vin Diesel, que foi o cara que criou a campanha ali primeiro pra sugestão dos fãs. Isso aí é doido, né, Diego? Então, os dois caras muito gigantes ali no cinema e dentro da franquia brigaram e fizeram com que o The Rock saísse da franquia. Em 2016, então, o The Rock ele publicou um texto nas suas redes sociais criticando o elenco masculino da franquia. Ele disse que alguns atores não eram profissionais durante as gravações, mas ele não citou nomes, só que mesmo assim, os fãs já estavam especulando ali bastante de que esse cara era o Vin Diesel. Em 2018, então, o The Rock ele basicamente confirmou isso. Ele deu uma entrevista, foi questionado sobre esse assunto, e ele contou então que os dois tiveram algumas discussões. Ele disse o seguinte: percebi que temos diferenças fundamentais em termos de filosofia de trabalho e colaboração. Nos outros anos, então, a seguir, ele até falou uma coisa ou outra sobre isso, sempre se especulava sobre o que poderia acontecer, mas recentemente veio meio que uma resposta definitiva dele, porque o Vin Diesel, ele postou um texto pedindo desculpa, pedindo pro The Rock voltar pra franquia. Ele estava querendo que o The Rock voltasse a fazer Velozes e Furiosos com eles, mas o The Rock foi direto ao ponto ali, falou que não volta, criticou o Vin Diesel, falou que não gostou de umas coisas que ele falou novamente, então a treta continua e o The Rock não voltou pro Velozes e Furiosos. Infelizmente, pra muitos fãs dele ou da série. É chato, né? Porque, tipo, até deve ser por isso que ele fez o Robin em Shaw, né? Faz sentido, tipo, né? ele quer participar ainda do nome da franquia, mas não quer realmente atuar com os outros atores, né? Com o Vin Diesel, principalmente. Principalmente. Treta aí no mundo do cinema. Na segunda posição, a gente vai falar então sobre esse outro lado da treta, não sobre a treta em si, mas sobre outra pessoa da treta, que é o Vin Diesel, um cara muito famoso, então,
que é o Dominic Toretto na série dos Velozes e Furiosos, e ele tem também uma história muito peculiar ali com a franquia. Você já deve ter percebido que o Vin Diesel ele não aparece em um dos filmes da franquia, que é, no caso, o Mais Velozes, Mais Furiosos. Por que isso aconteceu? Porque ele recusou simplesmente 25 milhões de dólares para aparecer nesse filme. Isso porque ele não tinha gostado de algumas coisas ali que os produtores queriam fazer com a franquia. Ele disse o seguinte: eles queriam fazer como se fosse uma sequência dos anos 80 ou 90, onde iriam colocar uma história que não tinha sentido com a anterior, mas colocar o mesmo nome. Ele disse isso em uma revista, e essa foi a crítica dele então à franquia, e por isso ele recusou uma grana muito alta. Claro que ele não estava precisando do dinheiro, provavelmente, já tinha uma grana, mas recusou uma grana muito alta por discordar de algumas coisas da produção da série. E para ver como ele realmente não estava no cinema por conta do dinheiro, pelo menos não naquele momento, que naquela mesma época ele acabou recusando os 25 milhões de Velozes e Furiosos e aceitou gravar As Crônicas de Riddick, que lhe rendeu apenas 50 mil dólares. Considerável aí entre os cachês, né? Eu queria aqui pedir perdão para as pessoas que gostam deste filme do Vin Diesel, mas pra mim, na minha opinião, é o pior filme que ele já fez, mano. Que esses filmes de Riddick ali do Vin Diesel. Mano, eu acho muito ruim, mano. Sério. Eu nunca vi esse. Nossa, nem queira, mano. Opinar. Eu acho horrível, mano. É um filme escuro. O cara, ele lógico que ele é foda, né? Porque ele luta lá, ele é cego, ele não consegue ver. Só que é um mundo pós-apocalíptico. Eu nunca entendi aquele filme. E olha que eu já vi várias vezes, mas nunca consegui entender. Opinião do Digo aí, comentem aí o que vocês acham. Mesmo o Digo não gostando, vocês, eu não sei se gostaram, as Crônicas de Riddick continuaram ali, né? Continuou essa série de filmes. Continuou, Digo? Continuou. Continuou a série de filmes. Meu, acho que tem uns 3, 4 filmes desses. E inclusive foi uma das exigências ali do Vin Diesel pra ele continuar aparecendo no Velozes e Furiosos, foi que ele tivesse um controle maior sobre a produção dos filmes. Ele ganhou então o controle criativo das Crônicas de Riddick e também foi um produtor ali na sequência das séries Velozes e Furiosos. Essa é uma exigência que ele fez então para aparecer principalmente no Desafio em Tóquio. Na primeira posição, então, a gente não tinha como falar de outra pessoa, a não ser o Paul Walker, que é um cara muito importante para a série, que infelizmente veio a falecer, mas um cara que ficou aí na história dos Velozes e Furiosos e na mente de muitos fãs da série e dele, claro. Então vamos falar aqui algumas curiosidades sobre o Brian O'Connor, que é o personagem interpretado pelo Paul Walker. Como, por exemplo, que o primeiro carro utilizado por ele no segundo filme da franquia foi escolhido a dedo pelo Paul Walker, inclusive esse carro fazia parte da sua coleção pessoal. Ele era inclusive um grande fã de carros, da cultura automobilística, inclusive ele fez essa escolha dos carros, a partir desse ele escolheu todos os outros carros que iam aparecer no filme, que ele ia dirigir, então realmente ele usou como um hobby dele no meio do trabalho ali, né? Mas apesar de tudo isso que a gente tá falando e de como ele é marcante pra série, por pouco não foi ele. Outras pessoas poderiam ter interpretado o Brian O'Connor na série, inclusive nomes muito conhecidos como Eminem, como Christian Bale, como Mark Wahlberg. Mas então o Paul Walker foi escolhido para fazer a série, deu muito certo, como a gente pôde perceber, mas infelizmente ele acabou falecendo em 2013, essa morte que muita gente se entristeceu no momento, é triste até hoje por conta disso, quando lembra, era um cara que tinha muitos admiradores, muitos fãs, e no meio então do Velozes e Furiosos 7 tiveram que mudar as gravações do filme por conta disso, usaram ali computação gráfica, usaram o irmão dele inclusive para conseguir manter o personagem durante o filme, e isso deixou o 7 como um dos filmes mais marcantes da história da franquia. Então um filme que começou de uma forma, acabou terminando de uma outra totalmente diferente, que ninguém imaginava na hora que começou, acabou se tornando uma homenagem muito justa pro Paul Walker, muita gente fez homenagem para ele então, e veio aquela música então que ficou muito famosa então, que é a See You Again do Wiz Khalifa com o Charlie Puth. E para quem é muito fã de Velozes e Furiosos, ou para quem não é fã mas quer ver mesmo assim, vai ter um próximo filme da franquia em 2023. Então, logo mais aí a gente vai ter o Velozes e Furiosos 10. E o último filme da franquia deve chegar em 2024. A gente não sabe se vai ser realmente o último, porque nessas coisas do cinema, às vezes, as coisas mudam, né? Pode ser que façam mais, façam até o 20, o 30, até onde a gente quiser ver. Mas o plano é para acabar em 2024. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você é fã de Velozes e Furiosos ou não, comenta o que você achou, o que você acha da série, das curiosidades que a gente trouxe aqui, ou fala outras coisas também que a gente acabou não citando no vídeo, porque é uma franquia gigante que tem muita coisa. Deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam, que é muito importante. E é isso aí, tamo junto, é nóis.